Eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudar também a você que está em casa. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 3, versículo de número 2. Mateus, capítulo 3, versículo de número 2. Bem pequeno, mas profundo, necessário, indispensável para a nossa comunhão com Deus e para a nossa vida eterna. Diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o tema da nossa igreja para este ano, arrependimento e santificação. Não é? É o seguinte, é que o arrependimento ele não anda só. O verdadeiro arrependimento traz junto com ele a santificação. Eles são inseparáveis. Não é? E nós louvamos a Deus por essa preciosa palavra. Então nós vamos trabalhar um pouco essa noite sobre esse tema. Nós vamos falar sobre os frutos do arrependimento à luz da Bíblia. Os frutos do arrependimento à luz da Bíblia. Não é? Um detalhe muito interessante, eu fico pensando, a questão do arrependimento. E eu me pergunto, como é que você pode se arrepender de algo que você fez, se foi uma coisa boa? Como se arrepender de uma coisa boa? O pecado é bom. Como se arrepender? Você pode simplesmente trazer a consciência. Mas como se arrepender de algo que você teve prazer em fazer? Logo, entendemos que o arrependimento ele faz parte dos frutos de ações de graças. O verdadeiro arrependimento, ele brota no nosso coração no momento que o Espírito Santo ele acende a luz necessária para que possamos ter a visão de quem é Deus e quem somos nós. Fora disso, não existe arrependimento, porque arrependimento não é uma lembrança. Arrependimento, meus irmãos, ele na verdade, ele traz ao nosso coração uma grande tristeza. O verdadeiro arrependimento, ele traz uma dor, e essa dor traz no coração o seguinte desejo, o sentimento: se eu tivesse que passar por este caminho, por essa situação, eu não faria isso, porque isso está me incomodando bastante. Porque o pecado traz incômodo para aqueles que estão vivos diante de Deus. Então nós percebemos que o arrependimento é fruto, nasce daqueles que experimentaram diante de Deus um novo nascimento. É impossível uma pessoa no mundo verdadeiro, vivendo o que está por aí, né, ele se arrepender. Ele tem a consciência, mas o verdadeiro arrependimento não nasce no psique, não nasce na mente. O verdadeiro arrependimento, ele parte de um coração transformado pelo poder de Deus. É muito importante que nós conheçamos essas coisas. Quando nós vamos lá no livro de Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Efésios, capítulo 2, versículo 1. É muito interessante a colocação de Paulo, que ele disse que outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não é? Deixa eu ler como está aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, na verdade, quando nós recebemos essa vida de Deus, é que nós passamos até essa compreensão de quem somos nós, não é? Nós passamos a ver os nossos pecados como realmente é o pecado,
e como esse pecado realmente fere o coração de Deus, e nós sentimos a dor a partir do momento que nós estamos vivos. O morto, ele não sente dor. Então, daí a necessidade de despertados, né, tendo esse entendimento espiritual e esse conhecimento, temos a responsabilidade de viver essa vida nova em Cristo. Então, os frutos do arrependimento, à luz da Bíblia, em primeiro lugar, para que isso aconteça, ele traz uma mudança de pensamento. E você precisa se avaliar. O arrependimento, à luz da Bíblia, o verdadeiro arrependimento, ele traz uma mudança de pensamento. Onde é que fica a fonte dos seus pensamentos? Pensamento tem fonte. Ele fica no seu cerne. Tudo que é produzido no seu espírito é jogado para a sua mente. E a partir daí você toma atitudes. Então, os maus pensamentos, eles partem do coração, ele é desenvolvido na mente da pessoa. Então, você conhece, você tira uma radiografia do seu coração a partir daquilo que você pensa. Então, quando os pensamentos começam a atuar na sua mente, e se você tem prazer nesses pensamentos, isso mostra que você não nasceu de novo. E você precisa compreender isso. Isso mostra que você não nasceu de novo. E quando você nasceu de novo, que esses pensamentos passam por sua cabeça, você sente um incômodo e um desejo de se afastar deles. Daí vem a confissão diante de Deus, porque está incomodando você. O verdadeiro cristão, ele se incomoda com aquilo que incomoda o coração de Deus, porque o verdadeiro cristão está ligado a Deus através de Jesus. É algo que nós precisamos estar nos avaliando constantemente, não é? Um detalhe, Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Nós vamos encontrar um versículo muito interessante, não é? Que trata dessas coisas. Isaías 64, versículo 6. O que diz lá? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Por que eu estou citando isso? Porque tem muita gente que é amparado, quando você vai conversar com ele, ele diz, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma boa pessoa, eu faço boas obras, então eu estou em paz com Deus, porque moralmente eu estou muito tranquilo. Mas o que a Bíblia diz é que todos nós, na verdade, não é? Somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Ou seja, nós não devemos viver pelos nossos próprios pensamentos. Isaías 55, tem um dos versículos lá que diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, nem os nossos caminhos são os caminhos dele. À medida que o Espírito Santo te regenera, os teus pensamentos são modificados. Eles não serão os mesmos. Não terá pensamento que traga inquietação para o Espírito que habita dentro de você. Porque os pensamentos são de paz, não são pensamentos de mal. Os seus pensamentos são transformados. E Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz, o que é que nós devemos pensar? Aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que for justo, não é? Seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Mas para você ter esses pensamentos justos, agradáveis ao Senhor, depende muito de quem está conduzindo o seu coração. Quem está dentro do seu coração? Você precisa identificar através da sua vontade. Porque o coração tem vontade. Quando a vontade é boa e engrandece o nome do Senhor, sabemos que o Senhor está conduzindo o nosso coração. Mas quando a vontade é ruim, não tem vontade ruim no coração de Deus. Você precisa estar se autopoliciando, dizendo, Senhor, veja o que é em mim.
faça como Davi, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, vontade tem fonte. Pensamentos têm fonte. Tem gente que diz, tanto pensamento ruim na minha cabeça, eu preciso de ajuda. Pensamento ruim na cabeça é um coração vazio de Deus. E nós, como não podemos enxergar o coração, mas nós sentimos os nossos pensamentos, nós percebemos as nossas vontades. Porque um coração, como eu disse anteriormente, que está cheio de Deus, a vontade dele, o que é gerado no coração dele, não é vontade de pecar, é vontade de adorar, é vontade de evangelizar. A vontade do coração de Deus é transferida para a sua vida, e você passa a ser mãos de Deus, mãos que acolhem, ouvidos que ouvem, os pés que trabalham, não é? E isso passa a ser motivo de gratidão, não é um peso. Quando você vai estudar a Bíblia, se você dizer, estou tão cansado e vou ler a Bíblia, estou muito cansado, estou enfadado, ou se você lê a Bíblia por obrigação, é uma das características que o Senhor não está conduzindo o seu coração. Porque quando o Espírito Santo está no nosso coração, ele gera sede e prazer. Ler a Bíblia é motivo de honra. Continuar lendo é uma satisfação tão grande que você não quer deixar de ler. Não é um peso vir para a igreja, como muito bem falou o presbítero Levi. Você vem com gratidão a Deus. Eu estou muito cansado, mas vou para a igreja. O cansaço não impede. Tem uma força maior que ele conduz para vir para a igreja. Tem uma força maior que é gerada no seu coração, que dá vontade de você orar, que dá vontade de você amar, porque o Espírito Santo, ele gera isso em sua vida. Por isso que quando o Espírito de Deus está na nossa vida, quando nós experimentamos o verdadeiro arrependimento, gozamos dessa presença do Senhor, que Ele que nos faz arrepender verdadeiramente, observe uma das características, a primeira coisa que ocorre é uma mudança de pensamento. Não é? É bom que saibamos disso, é a mudança de pensamento. Em segundo lugar, uma das coisas que ocorre em nossa vida, né, os frutos do arrependimento à luz da Bíblia, além de mudar os nossos pensamentos, ele também transforma os nossos sentimentos. São coisas que você pode avaliar. Os seus sentimentos, você pode avaliar. Os seus pensamentos também. Mas esse arrependimento verdadeiro, ele transforma os nossos sentimentos. Essa presença é vivida quando você pode ver aí na Bíblia a história do publicano e do fariseu. Qual era o sentimento do fariseu? Ele se exaltava, ele queria ser visto pelos homens, ele fazia questão de que pessoas percebessem que ele estava orando, Senhor, eu sou aquele, ele se exaltava. Pessoas que se exaltam e querem ser vistas pelos homens, esse tipo de sentimento é um sentimento de um coração que nunca conheceu a Deus. Quando o Espírito Santo chega no nosso coração, trazendo esse arrependimento, a primeira coisa que ele faz é mostrar quem nós somos. E o publicano sabia quem ele era. Eu sou indigno, não mereço a salvação do Senhor, eu sou um pecador. E ele batia no peito com toda a força e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Então, quando é que isso ocorre? Quando nós experimentamos o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, irmãos, ele transforma as nossas vidas. Ele gera em o nosso coração um desejo de melhor servir ao Senhor. Simplesmente você não diz, eu me arrependo, me perdoe, me desculpe. Isso não acontece. Mas a presença de Deus, ela vem para restaurar a sua vida de maneira plena, e isso é visível. Transforma a sua vida, transforma a sua mente, traz desejos para o seu coração. E o Espírito Santo, ele proporciona isso para a nossa vida. Trazendo um exemplo bem simples. Quando o fazendeiro, o dono da fazenda, ele está lá criando gado, ele quer que esse gado engorde, o que é que ele faz? Ele coloca sal nas cocheiras.
aquele sal grosso. Qual a finalidade? O animal vai ali, ele começa a lamber aquele sal, ele vai comer aquele sal. O que é que aquele sal vai provocar no animal? Muita sede. E ele vai tomar muita água. E ele vai buscar muita água porque ele está com sede. Qual o resultado disso? O boi engorda. E ele fica preparado e agrada o dono da fazenda. O que é que o Espírito Santo proporciona para a nossa vida? Sede de Deus. E essa sede de Deus, ele nos atrai à presença dele. Ele cria situações. E através dessas situações, nós somos atraídos. Ele gera gratidão no nosso coração. Porque quando nós somos gratos, verdadeiramente, nós somos leais. Nós somos fiéis. E nós queremos agradar aquele que nos abençoou. Então, isso é transportado para o nosso ser. O verdadeiro cristão precisa ter esse discernimento. Então, um dos frutos do arrependimento à luz da Bíblia, o que é que ele traz para a nossa vida? Uma mudança de pensamento. Os nossos pensamentos são transformados e eles agradam o Senhor. Por que são transformados? Porque é do nosso coração, é o nosso coração, é o nosso espírito que lança para a nossa mente os pensamentos. E se o seu coração está cheio de Deus, você vai pensar as coisas de Deus. E você vai viver para Deus. E o Senhor vai colocar prazer naquilo que você está sentindo, para que você continue fazendo a mesma coisa e glorificando a Deus. Porque se não tem prazer, você se afasta. Por isso que o Senhor faz como bom fazendeiro. Ele coloca alguma coisa que dá prazer, né? E o gado tem prazer de estar na cocheira ali, encha disso, ele fica ali o tempo todo ali, aquilo é prazeroso para ele, e imediatamente ele vai tomar água. O verdadeiro cristão é atraído para beber nos rios de Deus, porque são os rios de Deus que nos sustentam, que nos alimentam e que nos fortalece. Então, retomando aqui, os frutos do arrependimento à luz da Bíblia: mudança de pensamento; em segundo lugar, mudança de sentimentos; e em terceiro lugar, mudança de atitude. Você não é mais a mesma pessoa quando verdadeiramente você se arrepende. O seu caminhar é diferente. O seu sentir é diferente. E você passa a desejar ardentemente aquilo que glorifica e engrandece o nome de Deus. Em 1 João 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas o que mais? Nos purificar de toda injustiça. Esse purificar significa transformar aquilo que te levava a pecar. Ele purifica, ele muda o seu coração para que você tenha atitudes novas. No Salmo 38, versículo 18, diz: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, você sente uma dor quando você fere o coração de Deus, quando você está vivo aqui dentro. O crente que não nasceu de novo, ele peca, o pecado se torna uma coisa comum, e ele vive no dia a dia, é tudo a mesma coisa. Mas quando você experimenta um novo nascimento, quando o Espírito Santo acende esta chama aqui dentro, basta um pequeno sofisma, qualquer coisa pequena que você faça, ou que você deixe de fazer. Se você pode ajudar alguém e você não ajuda, você sente aquela dor. Eu podia ter feito alguma coisa. Meu Deus, eu vou voltar, eu vou ajudar. Eu preciso ajudar essa pessoa com a palavra, com orientação, com abraço. Você fica inquieto, inconformado. Porque também é pecado você não fazer aquilo que você pode fazer e não faz. Nós precisamos fazer. Se Deus te comissionou, você tem como fazer alguma coisa por seu irmão, você precisa fazer. Porque a vida cristã não é receber, é dar. Mas a misericórdia de Deus nos faz receber. Mas a prioridade é servir com aquilo que Deus te abençoou. Eu estou lembrando aqui de uma senhora
lá no interior, em Capela. Ela chegou na igreja, assistiu o culto, e depois ela saiu. No outro domingo ela retorna, dizendo: pastor, eu preciso de oração. Eu perguntei porque nem tudo é orar. Às vezes a gente ora, mas às vezes não é oração. E você, para orar, precisa saber se você não está fora de área com o Senhor. Porque tem orações que Deus não responde, você precisa saber quais são as orações que Deus não responde, para que você não perca o seu tempo. E essa senhora chegou e disse: o que é que a senhora tem? Ela disse: pastor, eu tenho uma dor tão grande no meu corpo, já fui para todos os médicos, e não tem jeito, não dá nada. Eu saio daqui com falta de ar, daqui a pouco a dor está na perna, daqui a pouco eu sinto a dor aqui do lado, do outro lado, no coração. Estou conversando com o senhor agora, estou com a sentindo a dor no pé, e quando ela saiu da igreja, ela saiu se arrastando com muita dificuldade. Aí eu olhei e disse: isso não tem nada a ver com o psicológico, isso não tem nada a ver com o corpo, isso é espiritual. E durante essa semana nós estamos falando sobre perdão. Uma das ordenanças de Deus para a gente é que nós temos que bendizer os nossos inimigos. E que coisa difícil. Mas você precisa bendizer porque Deus mandou. Não fale mal, bendiga, ore por eles. E eu, durante todo o sermão falando sobre isso, outro domingo também, e ela estava com muito ódio de uma pessoa, depois ela me confessou, que disse que estava com raiva de mim, que não suportava mais ouvir aquelas pregações, mas ela foi, porque ela estava pensando em encomendar essa pessoa. Você já sabe o que é, uma pessoa que ela estava com muita raiva, porque quando ela lembrava dessa pessoa, ela disse que ela começava a tremer, e se lembrasse à noite, ela passava a noite toda acordada, porque foi uma pessoa que fez muito mal para ela, e ela não conseguia nem falar o nome da pessoa, de tanto ódio que ela tinha. Quando foi à noite, ela disse que se sentiu tão mal, que ela disse: pastor, eu estava pensei que fosse morrer. Aí eu lembrei do sermão, disse: o pastor mandou orar, deixa eu orar por essa bendita, para não dizer outra coisa. Ela disse que começou a oração na maciota: Senhor, aquela lá, cuide dela. E foi. E dizendo: Senhor, me dê forças para orar por ela. Me dê força, me ajude, Senhor. O Senhor sabe da minha vida, sabe o que foi que ela me fez, mas me ajude, que eu não consigo, eu não estou conseguindo, mas eu preciso que o Senhor me ajude, porque é assim que a palavra do Senhor diz. E ela foi começando. E durante a semana ela disse que quando foi chegando perto do domingo, ela já conseguiu citar o nome da pessoa. Disse: Senhor, cuide dessa pessoa, abençoa a vida dela. Na medida que ela começou a orar, ela disse que as dores desapareceram completamente do corpo dela. E no domingo ela testemunhou: pastor, estava com tanto ódio dentro do meu coração, que o inimigo estava tomando conta da minha vida. Então, quando você guarda no seu coração aquilo que é do inimigo, por direito, ele vem buscar e arrebenta com a sua vida e perturba a sua vida. E se você é de Deus, se você tem uma vida nova, você não tem vontade, você não tem desejo de nada, porque o cabeça da igreja é Cristo, e você deve viver à luz da palavra. Se ele diz: bendiga os seus inimigos. Se você não pode, diga a Deus: eu não posso, mas preciso de ajuda. Mas você precisa tomar uma posição diante do Senhor. Diga: Deus, gere no meu coração o verdadeiro arrependimento, para que eu venha gozar, que eu venha ter essa oportunidade de habitar com o Senhor. Porque sem um verdadeiro arrependimento, ninguém habitará com o Senhor. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. A única maneira de reatar com o Senhor é nos entregando a Ele e lutando, porque não é fácil lutar com as nossas próprias inclinações. Mas nós precisamos orar e pedir socorro a quem pode nos ajudar. Fazer como publicano. Pode bater no peito com força e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, Senhor, faça o seu clamor diante do Senhor. Mas quando você não pode, se prostre diante de quem pode te ajudar.
Quando os pensamentos ruins chegarem, você diga: Senhor, esses pensamentos não fazem parte da minha vida, porque o meu coração é teu. Então me ajude, Senhor. Lute contra os maus pensamentos. Lute contra os maus sentimentos, porque são maus. Não vem do seu Pai. E o reino de Deus não inicia quando você parte deste mundo para o outro. O reino de Deus verdadeiramente inicia aqui. Lá só dá continuidade. Quando você se entrega verdadeiramente a Deus, você precisa guardar no seu coração aquilo que é de Deus. As regras do reino de Deus precisam fazer parte da sua vida. E se você faz qualquer coisa, você sabe que cometeu um erro e você está com dificuldade, é porque verdadeiramente você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo não é quem está na igreja, não é quem está precisando nascer, não é quem está no mundo, não. Tem muitos crentes há muito tempo na igreja, estão velhinhos, mas que eles nunca nasceram de novo. Você pode se examinar, tirando essa radiografia. Por isso que o apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Que tipo de cristão você é? Que tipo de servo você é? Você precisa examinar. Você tem desejo de proclamar a palavra de Deus? Se você não tem, você está dormindo. Ore para que o Espírito Santo desperte você no sono. Porque despertado, você vai ser mãos de Deus, braços do Senhor, boca do Senhor, pés do Senhor. Vocês vão ter sede de Deus. Tudo aquilo que incomoda o coração de Deus vai incomodar o seu coração. Isso é a prova de que verdadeiramente você está vivo diante do Senhor. Isso é só para a gente fazer uma reflexão que nós necessitamos fazer. E constantemente eu estou me autoavaliando, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então nós devemos pedir a Deus que somente Ele pode aferir o nosso coração. Você não pode, eu não posso, mas somente Deus pode aferir o nosso coração. Por isso que Paulo disse: quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Ninguém consegue aferir o seu próprio coração. Eu não consigo aferir o meu coração. Por isso que não devemos sair dos pés do Senhor. A única coisa que a gente consegue avaliar é a nossa fonte, a sua vontade, o seu desejo, não é? Os seus anseios. Diz quem está conduzindo o seu coração. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos fortaleça. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. É hora de arrumar a sua casa interior, arruma a sua vida. O Senhor está, a qualquer momento, Ele está às portas. Os sinais estão bem nítidos. Precisamos estar preparados. Nós podemos ser chamados por ter chegado o nosso momento, mas também, quem sabe, o arrebatamento da igreja. Então nós precisamos estar preparados. Dê prioridade a tratar do homem interior, porque uma vez que o homem interior ele é tratado, ele está bem, tudo fica bem. O homem, o avesso, é mais importante do que o direito. Mas muita gente dá mais importância ao direito, o homem por fora, do que o homem por dentro. Mas quando por dentro você está bem, tudo vai bem. Então precisamos cuidar do homem interior, o homem alma, né? Coração. Então, aquilo que você sabe que desagrada a Deus, abra mão disso, porque você nunca vai ter paz na sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelos cuidados que o Senhor tem dispensado a cada um de nós, pela iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor, que gera no nosso coração o prazer de Te adorar, de Te servir, de guardar aquilo que Te agrada, aquilo que engrandece o Teu nome. E nós queremos agradecer porque isso é fruto da Tua graça. Isso não é fruto de nós não temos o que oferecer, mas é fruto da Tua graça. Nós queremos Te agradecer porque tem promessas na Tua palavra. O Senhor diz que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor, mas a verdadeira igreja, ela vai avançar contra as portas do inferno. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor esteja tratando com cada um de nós, que Teu Espírito Santo, que nos convence
do pecado, da justiça e do juízo esteja trabalhando nas nossas vidas, ó Deus, para que, convencidos, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, possamos daí então, acordados pelo Espírito Santo, assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade, que é de buscar a santificação com toda a nossa força, sem a qual nós não veremos o Senhor. Gera, ó Deus, em nosso coração sede do Senhor, sede, desejo de buscar o Senhor, assim como o bom fazendeiro faz, que o Senhor crie situações, ó Deus, para que nós possamos, a exemplo das costas, correr, não para outros lugares, mas para a fonte preciosa que é o Senhor. E alimentados do Senhor, possamos cumprir o nosso papel com excelência de ser sal e luz, e sermos proclamadores do Teu Evangelho, neste mundo tão tenebroso, tão escuro, Senhor. Dá que possamos, ó Deus, ser lamparinas do Senhor. Enche-nos do Teu amor. Gera em nós essa sede de meditar na Tua palavra, porque só é meditando na Tua palavra, a palavra descendo para o nosso coração, é que nós temos vida nova. Ó Deus, guarda os meus amados irmãos aqui, aqueles que estão, ó Deus, nos assistindo em suas casas. Que o Senhor nos abençoe, que a Tua verdadeira paz, profunda paz, a paz que o Senhor disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Essa paz que nós necessitamos, ó Deus, que ela seja imputada no nosso coração e que realmente temos sede de termos vidas transformadas, para que possamos ver, ó Deus, essa igreja cheia de pessoas, ó Deus, transformadas pelo poder do Teu nome, indo atrás de pessoas para trazer para o Seu redil, para que venham ser transformadas também e tenham vida nova no Senhor. Nós Te oramos, ó Deus, e suplicamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.